Apocalipse, capítulo 2, verso 8 ao 11, Carta à igreja em Esmirna. Muito bom. Deixa eu contar um pouquinho dessa cidade. Eu acho melhor então a gente caminhar e, na medida em que vamos caminhando, eu vou contando da história da cidade para ver como ela combina com o que é dito aqui, na Bíblia sobre ela. Então, versículo 8: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, ao pastor da igreja, ao líder da igreja: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Essa expressão, o primeiro e o último, significa plenitude de tempo, Então, ele está dizendo, quem escreve a igreja de Esmirna é aquele que é o primeiro e o último, ou seja, ele abarca todo o tempo. Então, ele tem autoridade sobre toda a história, todo o tempo. Portanto, é alguém que conhece tudo em todo o tempo. Se ele é o primeiro e o último, significa que nada existe antes dele e nada depois dele. Então ele inclui tudo que é preciso na história. Isso é ótimo, porque do jeito que ele se apresenta aqui, ele já está deixando claro para a igreja de Esmirna, para os crentes, para os santos de Esmirna, que o que ele vai falar tem procedência, não escapa dele, porque ele é o primeiro e o último. E significa que a história de Esmirna está dentro da competência dele, está dentro desse primeiro e desse último, ou seja, a história da igreja de Esmirna não escapa, não está fora do poder, do conhecimento dele. Então, o que ele vai falar aqui sobre a igreja de Esmirna tem procedência. E ele, então, chama a atenção da igreja para essa maneira como ele está se apresentando. Estas coisas que ele vai dizer agora, diz o primeiro e o último. Outra expressão que vai combinar com o que ele vai dizer para a igreja de Esmirna é quando ele diz, aquele que esteve morto por 3 dias e tornou a viver. Então, no transcorrer aqui da exposição, nós vamos ver que essa expressão esteve morto e voltou a viver vai significar esperança para a igreja de Esmirna, esperança pelo que ela estaria passando, Então nós vamos ver que quando ele diz aquele que esteve morto e voltou a viver, quando a gente entender a história da igreja em Esmirna, aí nós vamos ver que faz sentido Jesus ter se dirigido a ela no início dizendo aquele que esteve morto e voltou a viver. Vai combinar muito bem essa declaração de Jesus com a história, com o perfil da igreja de Esmirna, com o que ele vai falar sobre ela. Ok? Então ele diz no verso 9, como ele vai falar em todas as demais cartas, às igrejas, ele também diz aqui para Esmirna, conheço, a tua tribulação. Aí ele diz, conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas aí
ele diz: mas tu és rico. Lembra de uma outra igreja que se dizia rica, mas era pobre? Aqui ele diz: você diz que é pobre, mas é rica. Tem uma outra igreja, a de Laodiceia, que se gabava, nós vamos estudá-la aqui, mas era o contrário da igreja de Esmirna. Laodiceia dizia que era rica e abastada, né? E vem Jesus e diz: não é não, você é pobre, você não tem nada. Ela dizia ser rica, mas era pobre. Agora aqui, a igreja de Esmirna, Jesus está dizendo: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas aí ele diz: mas é rica. Ela podia ser pobre socialmente, materialmente, e com certeza era, mas espiritualmente era rica. E isso é verdade porque se você ler aqui do verso 8 ao verso 11, você vai ver aí que é uma das igrejas que não tem crítica. Não tem crítica. Na igreja de Éfeso, ele mostrou algo bom, mas mostrou as críticas, né? Os pontos ruins da igreja. Mas aqui na igreja de Esmirna não tem. Então realmente era uma igreja rica espiritualmente, abundante espiritualmente, mas materialmente pobre. Embora a cidade de Esmirna era uma cidade portuária muito rica, muito forte economicamente, mas a igreja lá dos crentes dentro dessa cidade era uma igreja pobre. Por isso ele diz: conheço a tua pobreza, que é uma igreja pobre socialmente falando, mas no reino de Deus é uma igreja rica. Aí ele continua, né? Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza e a blasfêmia dos que dentro da igreja chamam a si mesmo, se declaram, né, a si mesmos judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então Jesus está dizendo que dentro ali da igreja havia um grupo de judeus que estavam ali não para fazer o bem para a igreja, mas para fazer o mal, dizendo eles que eram judeus, quando na realidade não eram. E estavam tentando fazer da igreja uma sinagoga de judeus. Significa que eles estavam querendo trazer os ensinos errôneos para dentro da igreja e fazer com que a igreja ficasse ainda presa àquele judaísmo legalista, coisas deste gênero, da lei. Eles não queriam que o ensino de Cristo prosperasse na igreja, mas eles estavam lá. E eles então ficavam blasfemando contra a igreja, né? Perseguindo a igreja. Então deixa eu explicar aqui algo. Os crentes de Esmirna, da igreja de Esmirna, sofriam algumas tribulações, sofrimentos, perseguições do governo romano, dos judeus que não queriam que eles prosperassem, sofriam também do próprio diabo que os perseguia e queria destruí-los, né? E era uma igreja que nasceu, cresceu e estava vivendo todo o seu tempo como igreja no sofrimento. Uma igreja que nasceu sofrendo, vivia sofrendo, e aí vem Jesus aqui e ainda diz assim,
não temas as coisas que tens de sofrer. Ou seja, ele vai dizer aqui que ela ainda iria sofrer mais. Já pensou? A igreja nasceu no sofrimento, vivia no sofrimento, perseguição, tribulação. Conheço as tuas tribulações, conheço a sua pobreza, conheço a blasfêmia que vocês estão vivendo pelos judeus que estão falando de vocês, tentando destruí-los, tentando fazer aí no meio de vocês uma sinagoga do diabo. Então Jesus está dizendo: conheço tudo isso. E aí ele diz: e eu quero dizer para vocês, para não temerem as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação. Olha aí. Já pensou a igreja sofrendo, vivendo tribulação o tempo todo, sai de uma, entra noutra, sai de uma, entra noutra. Aí vem agora essa palavra e diz assim: olha, não temas o sofrimento que tens de sofrer. E aí ele pega e diz, né? E que o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês. E esses alguns de vocês que seriam lançados em prisão provavelmente eram líderes, eram pessoas produtivas que estavam ali cuidando da igreja. E aí ele diz: olha, isso vai acontecer, para ser dispostos à prova. Já pensou, uma igreja que estava sofrendo e ainda assim vem mais sofrimento para colocar à prova? Né? Olha só que situação. Mas aí ele diz assim, no final do versículo 10, ele diz assim: e tereis tribulação de quantos dias? 10 dias. Significa, essa fala aqui, essa narrativa, significa que tem limite. Não é uma tribulação a perder de vista, que não tem luz no final do túnel. Ele está dizendo que é por 10 dias, é por tempo limitado. Vai vir sofrimento, vai vir tribulação, alguns serão presos, e quem está por trás dessa prisão aí é o diabo, é coisa maligna. O diabo recebeu aqui permissão para bagunçar a igreja, trazer tribulação para a igreja, que é uma verdade que é espiritual e nós não podemos negar, que o diabo também atua na igreja. E ele está aqui fazendo isso com permissão soberana de Deus e para levar os crentes a serem provados. É claro que o diabo, quando faz isso, nenhum dos que são de Deus serão perdidos, mas ele vem para trazer tribulação, sofrimento, e o resultado disso é que serão aprovados aqueles verdadeiros crentes que foram que sofreram nas mãos ou nas tribulações que o diabo produz na igreja. Até nisto, até nas ações do diabo para causar sofrimento e tribulação para os santos, até nisso ele ainda assim pode estar cumprindo os desígnios soberanos de Deus. E isso a gente vê aqui na igreja de Esmirna. 10 dias o diabo pode aprontar. 10 dias ele pode condenar crente, levar para a prisão, fazê-lo sofrer, né, causar dores, sofrimentos diversos,
calúnias, mentiras, todo tipo de tribulação. 10 dias Satanás poderia fazer isso. Mas depois acabou, não pode mais. Isso é joia, isso combina com os outros escritos na Bíblia. Na carta de Pedro, Pedro fala muito sobre isso, que sofrimento vem, mas por um tempo, depois não haverá mais sofrimento, mas que o sofrimento faz parte da vida cristã, para o nosso aperfeiçoamento, para a imagem de Cristo ser lapidada, forjada em nós, o caráter de Cristo ser forjado em nós. Por isso o sofrimento faz parte. E a igreja aqui de Esmirna, de todas as 7 igrejas, é a igreja que poderíamos dizer que mais experimentou sofrimento e tribulação. Uau! Mas também é a igreja que Jesus aqui diz que era pobre, mas era rica, E aí ele vem então agora e diz assim, ainda no verso 10: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Aí ele diz: sê fiel até a morte. E aqui vem, aqui eu quero dizer o seguinte, aqui vem, a partir dessa expressão ser fiel até a morte, aqui vem contextualizações que é muito comum nas 7 cartas, que Jesus faz muito bem feito com a história e a realidade das 7 igrejas. Quando ele diz aqui ser fiel, é porque de todas as 7 igrejas, a de Esmirna, pela história e os documentos da igreja, a de Esmirna era a igreja mais fiel a Roma, ao governo romano. O povo de Esmirna era famoso por ser fiel ao governo, ao comando de Roma. E não apenas isso, mas era fiel aos deuses, romanos. Tinha lá uma deusa chamada Cibele, que a coroa dela era famosa porque combinava com 2 outras coroas. Esmirna ficava numa região onde tinha alguns montes que cercavam ela, que vistos de longe parecia que a cidade estava no meio de uma coroa de montanhas que tinha o formato mesmo de coroa. E a própria cidade tinha uma fortaleza que cercava ela, construída pelos homens, que também tinha o formato de coroa. E além da deusa que tinha coroa, além da própria natureza que tinha montes com formato de coroa, e depois da própria fortaleza que eles construíram para guardar a cidade, que também tinha o formato de coroa, isso, pela narrativa bíblica aqui, Jesus pegou muito bem isso e diz assim: olha, ser fiel, não a Roma, não aos deuses, não à deusa Cibele, mas ser fiel. Aí ele diz: e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Não é isso que ele vai dizer lá na frente? Porque essa fala de Jesus é combinando com esse contexto histórico, real, que envolvia a cidade de Esmirna. Outro fato interessante
né, é que ele diz assim, né, sobre a igreja de Esmirna: dar-te-ei, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aí ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí ele diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aí fica bem lembrar aqui que a cidade de Esmirna foi destruída pelos lídios, um povo inimigo que tentou crescer e dominar 600 anos antes de Cristo. Ela foi destruída. Aí vieram os gregos depois, no ápice do Império Grego, e levantou Esmirna de novo. Então ela morreu e reviveu. Morreu com os lídios e reviveu com os gregos. Só que com os gregos vieram os deuses gregos, a idolatria grega, que influenciou por demais o povo de Esmirna. Depois vieram os romanos, que venceram o Império Grego e dominaram a cidade de Esmirna. E com o Império Romano veio o governo, veio o domínio, mas vieram também os deuses romanos. Uau! E a história da igreja é tão forte sobre isso, que na época dos romanos, que eles queriam obrigar todas as cidades que eles conquistavam, eles queriam que seguisse os deuses romanos, porque eles já dominavam as cidades com força pelo Império Romano, mas queria também que os moradores subjugados pelo governo romano dessem espaço e fossem simpáticos aos deuses romanos. E isso era tão forte que para Roma, o próprio imperador dos impérios romanos se tornavam deuses. César era um destes. E César queria ser divinizado pelas pessoas. E por volta do ano 150, 155, quem cuidava da igreja cristã em Esmirna era Policarpo. O famoso Policarpo, né? Um dos pais apostólicos. E Policarpo foi pressionado pelo governo romano a confessar César como Deus. E Policarpo disse: sem chance, Cristo é Senhor, não César. César não é Senhor, Cristo é Senhor. E por causa disso Policarpo morreu. Eu estou contando isso só para vocês verem que os cristãos de Esmirna sempre sofreram. Primeiramente, quando a cidade toda morreu, foi destruída pelos lídios. Depois vieram os gregos, reviveram a cidade, reconstruíram a cidade. Mas aí vieram as perseguições com isso, porque eles queriam que os deuses gregos dominassem. Depois vieram os romanos, dominaram os gregos, mas também trouxeram perseguição. Por quê? Porque eles queriam que os deuses deles também dominassem o povo. E a igreja cristã ali plantada, provavelmente pelo apóstolo Paulo em uma das suas viagens, nasceu a igreja de Esmirna. Paulo com certeza pode ter sido a pessoa que plantou a igreja lá. Então, desde o início houve sofrimento, perseguição, luta para a igreja sobreviver ali. Esse é o contexto da igreja de Esmirna. Historicamente, a igreja era fiel àqueles que dominavam ela, sejam os gregos, sejam os romanos. Mas agora vem Jesus, traz essa palavra
para a igreja de Esmirna: conheço a tua pobreza, conheço as tuas tribulações, conheço a blasfêmia que existe contra vocês, conheço tudo isso, mas vocês são ricos, e o diabo está aí para trazer mais sofrimento. Então não temam o sofrimento que vocês têm que passar. E o diabo vem com mais tribulação, vai prender alguns de vocês, e vocês terão um sofrimento muito forte aí por 10 dias. É o que ele está dizendo. Mas fiquem firmes. Aí ele diz assim: sejam fiéis até o fim, não desistam, não sejam fiéis a Roma, a governos, a deuses, mas sejam fiéis ao Senhor até o fim. E aí ele diz aí, né? E aqueles que forem fiéis até a morte, dar-te-ei ou dar-lhes-ei a coroa da vida eterna. Não a coroa da fortaleza que vocês construíram, não a coroa das montanhas que cercam a cidade de Esmirna, né? Não a coroa da deusa Cibele, que é muito forte. Não é esta coroa. Vou dar uma coroa que está sobre todas estas coroas que vocês de Esmirna conhecem historicamente. Mas sejam fiéis, não a esta fidelidade que vocês têm tido com o passar dos anos aos impérios. Eu quero que vocês sejam fiéis a Deus, e vocês vão receber a coroa da vida eterna que eu tenho para vocês. Ok? Estão entendendo? E aí ele pega e diz assim: quem tem ouvidos, chamando a atenção de todos da igreja, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aí ele diz: o vencedor, aquele que for fiel e receber a coroa da vida eterna, esse é chamado de vencedor, de nenhum modo sofrerá dano. Gente, só no final é que Jesus diz para a igreja que ela vai parar de sofrer. O que vocês entendem por isso? Dá para entender que por ele dizer assim: olha, ao vencedor dar-lhe-ei não sofrer dano. Mas quando isso? No final. E qual o dano que ele está dizendo que eles não vão sofrer? O dano da segunda morte. Qual que é a primeira morte? A física. Mas a segunda morte, a morte física, ela é eterna? Não. A morte física tem um prazo de validade. A Rosângela vai morrer fisicamente, o Pedro vai morrer fisicamente, o Labieno vai morrer fisicamente. Todos que viveram nessa época aqui da igreja de Esmirna já morreram fisicamente. Mas tem um prazo que o nosso corpo ficará no fogo, ficará na água, ficará na terra. Mas um dia este corpo vai ser devolvido pelo fogo, devolvido pela água, devolvido pela terra, e será ressuscitado, glorificado, e terá um corpo perfeito. Mas a segunda morte, essa não tem prazo de validade não. Ela vai ser eterna, para sempre. O corpo, a alma
e o espírito sofrerão eternamente a segunda morte. Daqueles que não foram fiéis, não receberam a coroa da vida eterna. Mas aqui para a igreja de Esmirna, ele está dizendo assim: olha, ao vencedor dar-lhe-ei que não sofra os danos da segunda morte. Mas está mais do que claro de que a igreja de Esmirna iria sofrer ainda. Já pensou? Uma igreja que vive na terra, ocupando o seu espaço na terra, debaixo de sofrimento. Tribulações, blasfêmias, sofrimento e tribulações vindas, né, do diabo, do governo, dos judeus. Já pensou? É muito sofrimento. Mas aí ele diz: fiquem fiéis, não esmoreçam, não cedam, e eu vou dar uma coroa para aqueles que forem fiéis. Não é a coroa que vocês estão acostumados aí, não. É outra coroa. E aí ele diz: mas ao vencedor, quem ouvir, ouça bem, ao vencedor dar-lhe-ei que não sofra o dano da segunda morte. Fique firme. Já pensou que maravilha? O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. De nenhum modo sofrerá. E aí? Você queria essa bênção? Ou você diria para o Senhor: ah, Senhor, é jóia essa bênção, mas eu gostaria de poder também não sofrer tanto. Porque deixar de sofrer só no final, né? É tão bravo esse negócio. Eu queria ter uma vida cristã melhor. Eu posso mudar para outras igrejas que não seja de Esmirna? Quem gostaria de ser membro da igreja de Esmirna aí? Né? Eu acho que se a gente estudar 7 igrejas aqui, você vai, com certeza, no final dos estudos sobre as 7 igrejas, e eu fizer essa pergunta: qual das 7 igrejas você gostaria de ser membro? Eu tenho certeza que ninguém iria escolher a igreja de Esmirna. Poderia pegar qualquer outra, menos essa. Diga. Pastor, então, no imaginário popular, o pessoal fala aí que parece que tem gente que nasceu para sofrer, isso, né? E mais desafortunado, né? Então, é válido essa fala que dentro do reino de Deus parece que ele tem para alguns propósito de sofrimento, e de que a única, vamos dizer assim, que ele fez para essa igreja foi encorajá-la a perseverar, não negociar e continuar sofrendo por causa do nome. Isso. Que no final ela vai ganhar a coroa da vida. Então, quer dizer, é certo a gente afirmar isso, que parece que para algumas pessoas Deus tem para elas, não sei se Deus tem para elas ou se o propósito delas é sofrer, mas por causa do nome. Isso, com certeza. Tem até nem todos têm o mesmo percurso nessa existência. Nem todos vão viver um mar de rosas nesse mundo, né? Não só individualmente, como coletivamente. Tem igrejas na história que sofrem muito. Por exemplo, essa região aqui das 7 igrejas na Turquia, que hoje é o mundo árabe,
na Ásia Menor, próximo do Oriente Médio, né, dos países árabes ali, em torno do Mediterrâneo, todo o Mediterrâneo, desde do norte da África, dos países árabes, né, do Oriente ali, e da Ásia Menor e do leste da Europa, onde contorna o mar Mediterrâneo, toda essa região é dominada pelo islamismo há muitos anos, né? Desde os anos 600 lá com Maomé para cá. Mas até pouco tempo antes de Maomé chegar ali nos anos 600, essa região toda era cristã. Mas eram cristãos, como a igreja de Esmirna, no primeiro século, segundo, terceiro, quarto, quinto século, aquela região toda ali do norte da África, do Oriente Médio, da Ásia ali, tudo aquilo ali era cristão, era de igrejas cristãs, mas de igrejas que sofriam muita perseguição, porque a idolatria dos impérios dominantes era muito forte. Então, os cristãos eram perseguidos, proibidos, não podiam viver o evangelho do reino com liberdade, não, eram perseguidos. E aí entrou o islamismo, sufocou o cristianismo nessas mesmas regiões e inverteu a perseguição, né? Inverteu assim, né? Os cristãos não eram mais perseguidos agora só por aqueles que eles estavam acostumados, né? Ou seja, os cristãos nunca foram perseguidores, os cristãos sempre foram perseguidos. O que muda na vida do cristão é o agente que persegue, é o agente perseguidor. Isso muda com o passar do tempo. Mas o cristão não é de perseguir ninguém. Quando estas regiões aqui eram cheias de igrejas cristãs, os cristãos não perseguiam ninguém, só viviam o evangelho, pregavam o evangelho, plantavam igrejas e viviam o reino. E isso atraía sobre eles mais perseguições do governo, do diabo, dos judeus e de tantas outras, né, crenças. Mas os cristãos não perseguiam. Mas a partir do ano 600 para cá, essa região se tornou islâmica, o islamismo dominou, cresceu, e aí cristãos continuaram sendo perseguidos, mortos. Eu estive lá em alguns países dessa região e até hoje os cristãos são proibidos. As mesquitas dos muçulmanos dominam a cidade. Nenhuma igreja cristã pode ter uma torre, um prédio mais alto do que uma mesquita. Somente as mesquitas podem ser altas e visíveis. Templo cristão ou de qualquer outra religião não pode. Então a perseguição é grande. Se um islâmico, um muçulmano se converter para uma igreja cristã, ele é perseguido, ele perde emprego, os filhos dele vão sofrer nas escolas, eles serão os últimos nas filas para receber comida, para receber tratamento médico. Se é cristão, você tem que ir para o final da fila. Ah, estou doendo, levei um tiro, não importa, primeiro o muçulmano. Então, em todos estes lugares a perseguição é grande. E a igreja de Esmirna é, dentre as 7 igrejas, aquela que foi escolhida para representar com clareza esta possibilidade que há no mundo de igreja sofredora. Uma igreja sofredora. É tribulação, pobreza, perseguição, blasfêmia, tribulação que vem do diabo, direto do diabo sobre a igreja, tribulação que vem da vida comum,
dos problemas da vida, perseguição dos governos, perseguição dos outros religiosos, é uma situação delicada. E em meio a tudo isso, o Senhor diz para ela: fica fiel, não se dobra, não cede, não murmura, não perde a razão, fica firme em meio a todo sofrimento. E ao fiel vou dar uma coroa, porque a igreja e o povo de Esmirna entendiam essa figura de coroa. Por isso Jesus usa a figura de uma coroa, para dizer que a igreja seria coroada com a coroa, mas a coroa da vida eterna, para sempre. E aí ele pega e diz: e ao vencedor dar-lhe-ei que não prove, não de forma nenhuma provará, sofrerá os danos da segunda morte. O que é melhor nesse mundo? Viver uma vida aqui tranquila, sem sofrimento, mas sofrer os danos no final de tudo, no final da sua vida, quando você expirar, você provar dos danos da segunda morte. E aí? O que é melhor, Rosângela? Viver uma vida tranquila e se lascar no final? Ou viver uma vida de sofrimento, privações, dificuldades, lágrimas, dores, mas ter a certeza absoluta que no final da vida, no desfecho de tudo, você não vai sofrer os danos da segunda morte? Bem? Mas aí eu pergunto, vem cá, qual pessoa no bom senso humano, nos nossos dias atuais, vão querer uma igreja dessa? A igreja de Esmirna hoje, no meio das igrejas cristãs no Brasil ou no mundo, né, ou em alguns lugares da terra, não no mundo, mas em alguns lugares, ela seria considerada uma igreja saudável, teologicamente sã, se ela só tem sofrimento, irmãos presos? Iria dizer que ela tem problema. Porque hoje, qual é a evidência de uma igreja de sucesso, bíblica, vitoriosa, forte? Quais são as características que uma igreja hoje, na nossa geração, precisa ter para ser chamada poderosa, igrejona, com I maiúsculo? Quais são essas características? Quantidade, prosperidade, templo bonitão, cheio de estrutura, e crentes como? Sem doença, sem câncer, sem enfermidade, sem tribulações e sem coisas do diabo, né? Sem tribulações do diabo. Não é isto que faz uma igreja hoje? Uma igreja desse tipo não vai ser bem vista pela comunidade? Agora, e a igreja de Esmirna, hoje, na nossa cidade, como é que ela seria vista? Uma igreja de fracassados, sem sucesso, sem futuro. Você ia querer seus filhos congregando numa igreja de Esmirna? E aí?
Você gostaria de ser líder numa igreja como de Esmirna, sabendo que sendo líder você pode ser preso, o diabo pode te levar para a cadeia? E aí, não quer ser pastor nessa igreja não? Hã? Essa é a igreja de Esmirna. Mas, pelo Senhor, como é que ele vê essa igreja? Rica. Rica. E ele diz assim: olha, é rica, e se forem fiéis, vão ser coroados com a coroa da vida eterna, e não vão sofrer os danos da segunda morte. Este é o prêmio que eu tenho para vocês. Senhor, mas não tem um prêmio melhor enquanto esse desfecho não chega? Não, é a coroa da vida eterna, né? E não sofrer de nenhuma forma os danos da segunda morte. E aí? Hoje, eles pensam que só funcionou para aquela época. Eu falei assim, que hoje eles devem pensar isso, né? Que só funcionou naquele tempo, essa igreja, era para aquela época. Não existe mais igreja hoje assim, né? Não, a Eles carta devem... foi para aquela igreja naquela época. O que é ruim só funcionou para aquela época, né? Se for algo bom, aí funciona para hoje, né? Realmente, as pessoas pensam bem assim. Então, gente, o que vocês entendem, né? Qual o propósito dessa igreja para as nossas vidas? O que essa igreja tem a ver com a gente? Vamos parar para pensar, para refletir? Ela é uma possibilidade real de ser uma analogia clara e evidente do que pode acontecer conosco. A nossa vida é assim aí, né? E mesmo assim, ela está incluída nas 7 igrejas. Ela é uma daquelas igrejas que ele mencionou quando nós estudamos a igreja de Éfeso. Ela, ainda assim, sendo o que ela é, passando pelo que ela está passando, ela é chamada de candeeiro. E Jesus andou no meio dos candeeiros. Lembra que nós estudamos isso na semana passada sobre Efésio? Que ele anda no meio dos candeeiros, que são as igrejas. Ele está em movimento no meio dos candeeiros. Então, e ele se apresentou a esta igreja de Esmirna dizendo: eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que estive morto, mas vivo. Então não temam a morte, não temam a primeira morte, não temam as tribulações, não temam as perseguições, não temam os sofrimentos que vocês vão passar. Aceita, passem por isso, porque eu ando no vosso meio. O ruim é a gente passar por tudo isso que a igreja de Esmirna passou e não ter, em hipótese nenhuma, a certeza de que ele está no nosso meio andando. Está sofrendo?
muita tribulação, muito sofrimento, mas ele está andando no meio da igreja. Isso é tremendo. Você não está sozinho, ele está ciente. Ele é o primeiro e o último, ele sabe de todo o sofrimento que você está passando. Ah, eu estou sem dinheiro, ele sabe. Ah, eu estou sem emprego, ele sabe. Ah, eu estou sem saúde, ele sabe. Ah, estão falando mal de mim aí, estão blasfemando, ele sabe. Ah, o diabo está me perseguindo, o diabo está me tribulando, trazendo tribulações, ele sabe. O ruim é a pessoa passar por tudo isso e ainda assim pensar que ele não sabe. Isso é desesperançoso. Isso é terrível. Você passar por câncer, por enfermidades, por necessidades, por perseguições, por todo tipo de sofrimento humano e espiritual, e ainda assim você não crê que Ele está andando, que Ele sabe o que você está passando. Isso é terrível. Agora, passarmos por tudo isso e saber, crer que Ele anda no meio do candeeiro e que Ele é o primeiro e o último, que Ele sabe exatamente o que eu estou passando, e que Ele morreu, provou a morte, mas voltou a viver, então eu posso passar por tudo isso, porque Ele anda no meio dos candeeiros, Ele sabe. Esmirna é uma igreja sofredora e vai ter alívio só lá no final. Mas aí eu pergunto, qual é a maior vida, o maior tempo de vida? É esta vida temporal que vivemos aqui, que pode durar 50 anos, 70 anos, 80 anos, e se forem 70 anos, 80 anos só de sofrimento e tribulação, o que é maior? Esta vida de 80 anos, 90 anos ou a próxima eternidade? A próxima. E para a próxima eternidade Ele garantiu o quê? Sem sofrimento. Vale a pena ou não aceitar essa vida que nós estamos levando? E você está aí reclamando? E aí, está aí de bico, chateado com essa vida? Ah, não tem emprego, estou aí, É chato, é ruim. A gente queria, né? Ah, estou aí com essa hérnia aí, essa bagunça aí. Ah, não estou vendendo lá, tá. São 10 dias. 10 dias. Dez dias para quem perde um pouco daquela certeza de que ele está andando no meio dos candeeiros e de que ele é o primeiro e o último. 10 dias pode ser mesmo uma eternidade. Mas para quem é fiel até a morte e sabe que ele está andando no meio dos candeeiros e que Ele é o primeiro e o último, é o que estava morto e voltou a viver, 10 dias são 10 dias. Só 10 dias. Amém? Mas para quem vai perdendo a certeza, a convicção de que o Senhor está no meio dos candeeiros, em movimento, andando, Ele não está parado, Ele acompanha, Ele sabe, Ele está no lugar certo. 10 dias são 10 dias.
Já pensou? Para a igreja de Esmirna ele falou 10 dias. Para você chegar a receber a coroa da vida eterna. 10 dias. 10 dias você tem a coroa da vida eterna. E aí eu vou dar para você não sofrer os danos da segunda morte. Está vendo como vale a pena? Já pararam para pensar quanta besteira a gente tende a fazer nesses 10 dias? Em 10 dias você pode bagunçar tudo, né? Mas em 10 dias também você pode passar de boa. Só que esses 10 dias, para nós, para a interpretação bíblica, né, 10 dias pode ser... Quantos anos você tem? Para mim, 10 dias pode ser 56 anos. Mesmo sofrimento, mesma luta. Né? Amém? Estão entendendo? E aí? Vamos mudar o nome da nossa igreja? Igreja Esmirna. Será que nós vamos ter gente aqui dentro? O pessoal vai chegar aqui, por que Esmirna? Vamos cá, vamos estudar Esmirna. Não, quero isso não, quero uma igreja com outro nome, com outra história. Essa aqui eu não quero não. Universal. Eu quero outra igreja, eu não quero essa coisa aí não. Né? Que Deus nos abençoe, né? E que a gente suporte, né? Sermos fiéis até a morte. Não é fácil, é muita luta, mas vale a pena, né? Não desistir. Ficarmos ali firmes até o final, que Ele está conosco. Ele diz: eu conheço as tuas tribulações, e Ele conhece, e Ele sabe o tanto que você pode suportar, né? E o diabo está aí, pode ser usado para também trazer tribulação, mas é por 10 dias. Vai chegar um momento que ele não pode fazer mais nada, né? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. No próximo encontro nós vamos estudar a igreja de Pérgamo, né? Outra boa igreja para a gente aprender. Então, que Deus nos ajude a gerarmos propósito, né, sobre o que nós ouvimos hoje. E de tudo que nós falamos aqui hoje sobre a igreja de Esmirna, qual a principal lição que você tira da igreja de Esmirna para a sua vida hoje, em decorrência do que nós estudamos? Vamos lá. De tudo que falou sobre Esmirna hoje, o que você chamou sua atenção? Qual a principal lição que você tira para você? Sofrimento faz parte. A igreja precisa lidar bem com o sofrimento, porque o sofrimento faz parte da existência, da natureza da igreja. Igreja que não prega sofrimento, que não ensina a turma a receber e a andar, caminhar, crescer, adorar, servir em meio ao sofrimento, ela tem problema.
Sofrimento faz parte da sã doutrina da igreja, né? A gente vê isso na Bíblia toda, em Israel, em todo o povo de Deus, o sofrimento faz parte. Sofrimento não é algo que vai contra Deus, contra a natureza de Deus ou contra a palavra de Deus. Não, sofrimento não é contraditório ao que é de Deus. Sofrimento é algo conciliatório, combina com a natureza de Deus, com a teologia, com o que Deus tem para nós. Sofrimento não é pecado, né, como alguns tentam entender. Não, o sofrimento não é pecado. O sofrimento pode te levar a pecar, mas o sofrimento também pode te levar a exaltar, a glorificar. Então depende de como você lida. Mas a Rosimeire falou bem. De todas as lições que a gente poderia tirar de Esmirna, é que uma delas é que o sofrimento faz parte. Mais alguma lição que você tira hoje da igreja de Esmirna? Você ia falar mais? O sofrimento tem início e fim. Ele tem limite. Sofrimento é para esta eternidade, não para a próxima. Por isso, se sofremos aqui, vamos tirar o máximo de lição que o sofrimento pode trazer para nós. O sofrimento anda muito ligado à esperança. Isso. 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 Então o sofrimento tem limite, mas ele é didático. A gente tem que entender a didática do sofrimento. Não para murmurar, não para pecar, não para lamentar, não para fazer besteira, mas pegar todo tipo de sofrimento que passamos e aprendemos a didática desse sofrimento para a minha vida. O que isso tem para me ensinar? E aí é o que você falou, Rosângela, né? Que uma das didáticas do sofrimento é a esperança. O sofrimento na vida de um crente gera a didática da esperança, ou seja, são 10 dias. Mas um sofrimento na vida de um pagão, de um não nascido de novo, não tem essa didática de esperança. A didática para essas pessoas é de destruição, é de trevas, é de guerra o tempo todo com o sofrimento. Mas para nós, os crentes, o sofrimento é didático, e uma das primeiras lições que o sofrimento vai trazer a nós é de que há esperança de dias melhores. Há esperança. Ele está no meio, dentro de nós. Mais alguma outra lição que a gente pode tirar da igreja de Esmirna? São muitas lições, mas mais alguma que você gostaria de compartilhar? Permanecer fiel. A outra lição importante, né, dessa fidelidade é que a igreja de Esmirna sofreu tribulação, tudo isso que nós vimos aqui, era pobre, né, tribulação vinda de todos os lados sobre ela, mas ainda assim, passando por tudo que a igreja de Esmirna passou, ela ainda assim era chamada de igreja.
não se tornou sinagoga do diabo. Embora ela foi o tempo todo persuadida ali, tentando persuadir, mudar de igreja para sinagoga do diabo. Mas ela não cedeu, continuou candeeiro, continuou igreja de Esmirna. Embora dentro dela, internamente e externamente, ela estava sofrendo pressão muito forte para se tornar sinagoga do diabo. Está escrito aí. Mas ela se tornou e continuou igreja. O mesmo acontece conosco. O tempo todo somos bombardeados e somos tentados de todas as formas a não sermos filhos de Deus, a não sermos de Deus, mas continuamos filhos de Deus, gente do pacto, gente da aliança. Embora o tempo todo nossa carne milita contra isso, o diabo quer nos atrapalhar, mudar tudo, as pessoas, o mundo, tudo nesse mundo quer destruir isso, fazer de nós sinagogas do diabo. Mas ainda assim somos igreja. E ele ainda nos considera candeeiro e ele ainda está aí, andando e movimentando diante da gente. É uma outra lição que a gente tira, né? Mais alguma? A chuva tirou a inspiração da turma, ou lavou a inspiração? São muitas lições, né? A outra lição que a gente... Oi? Isso, a outra lição que a gente tira aí é que ele diz que é o primeiro e o último. Ele está no controle absoluto, milimétrico de tudo que está acontecendo conosco. Estas coisas quem fala é o primeiro e o último. Gente, isso é segurança para nós. Isso dá um lenitivo, um alívio, uma paz muito grande para nós, né? Dele ser o primeiro e o último, e é ele que está falando com a igreja de Esmirna. Isso pode não significar nada para aquele que não é nascido de novo, mas para quem é nascido de novo, saber que o que é o primeiro e o último está falando para você, tem uma palavra específica para a igreja de Esmirna. O primeiro e o último está falando comigo. O primeiro e o último conhece quem eu sou. O primeiro e o último conhece as minhas tribulações, a minha pobreza, conhece as minhas dores, os meus sofrimentos, os meus temores. O primeiro e o último sabe exatamente o que eu estou passando, que morreu, mas voltou a viver. É este que está me falando comigo. Ele está dizendo: fica firme, não temas o sofrimento, são 10 dias, fica fiel, até a morte, até o fim. Até o fim, fica fiel. E aí, ao vencedor, vou dar a coroa da vida eterna. É o primeiro prêmio, a coroa da vida eterna. Ao vencedor, ao fiel até a morte, vou dar esse primeiro prêmio. E aí depois vem o segundo prêmio. Não vai sofrer absolutamente nada dos danos da segunda morte. Segundo prêmio. Olha aí, a igreja de Esmirna ganhou 2 prêmios.
coroa da vida, e não sofrer a segunda morte, os danos da segunda morte. Que maravilha! Amém? Bênção. Mas quem fala isso? O primeiro e o último. Então, o primeiro e o último é o responsável e o conhecedor perfeito do que você está vivendo. O primeiro e o último sabe de todas as suas lutas, de todos os seus sofrimentos. O primeiro e o último sabe de todas as suas lutas e necessidades, e temores, e perseguições, e tribulações, e sofrimentos. Ele sabe. Então se apega a Ele, gruda nele, confia nele, descansa nele. E aí você vai ganhar 2 prêmios: a coroa da vida eterna e não sofrer os danos, em hipótese alguma, da segunda morte. Amém? Bênção. Então Deus abençoe, Deus nos guarde, que essa palavra e estas lições nos acompanhem, nos motive, nos dê força para caminhar, para viver estes dias difíceis de pandemia, de morte, de tanta bagunça, né? O governo diz uma coisa, outro diz outra, é uma situação doida que nós estamos vivendo, tanta bagunça, e o diabo vem bagunça, e está uma situação. Mas que Deus nos abençoe nesse momento, que o primeiro e o último seja a nossa âncora, né, nesse momento que estamos vivendo. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta noite, guarda em nós esta palavra e que ela ocupe espaços em nossas vidas, de tal forma que gere propósitos na nossa vida, propósitos que não são teorias, mas que se transformam em práticas, em ações, em movimento. Ó Deus, faz isso acontecer. Obrigado pelas lições preciosas na igreja de Esmirna. Ó Deus, nos ajude a sermos fiéis até a morte, para recebermos a coroa da vida eterna que o Senhor tem para todos nós. E nos ajude a nos apropriarmos dessa riqueza, dessa bênção, desse prêmio maravilhoso de não passarmos pela segunda morte. Esta realmente seria terrível para as nossas vidas. Mas obrigado, porque o Senhor já nos garante que não passaremos pela segunda morte. Temos a vida eterna. Muito obrigado, Pai. Nos ajude a viver a vida que temos, mesmo que ela seja com sofrimento. É a nossa oração. Leva-nos agora aos nossos lares, nos dê uma boa semana e nos ajude a glorificar o Teu nome. Nos dê um bom descanso e cuida de todos nós enquanto dormimos, ó Pai. É a nossa oração. Em nome de Jesus, a quem amamos e a quem servimos, oramos agradecidos. Amém. Bênção, Deus.